Hoje que o nosso coração realmente se volte para o Senhor em adoração por tudo aquilo que Ele tem feito para nós, sabe? Não é pouca coisa. O Senhor entregou o melhor que Ele tinha nos céus para cada um de nós, que é o seu Filho amado, né? E tem um texto, irmãos, que me chama muita atenção e a promessa do Senhor para nós fica lá em Hebreus capítulo 11. A promessa do Senhor para nós, irmãos, ela é muito grande, muito preciosa e que nós não devemos negligenciarmos essa palavra. Lá em Hebreus capítulo de número 11, então nós podemos ver, e aqui nós podemos ver todo o amor do Senhor derramado para cada um de nós. Lá no Velho Testamento, o Senhor diz para nós: se vocês ouvirem atentamente, se vocês forem diligentes na minha palavra, em cumprir tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, vocês serão para mim um povo exclusivamente meu, né? E aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 36, veja só que preciosidade, irmãos. Fala assim, aqui nesse capítulo 11, está falando das testemunhas da fé, dos pais da fé, né? E quando ele chega no verso 36, ele diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, indagaram e andaram peregrino, vestido de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa. Veja só, irmãos, que precioso isso, né? Então tudo isso nós podemos ver. Eles foram impactados por causa da palavra do Senhor. Tudo isso foi por causa do testemunho que eles deram por causa do Senhor, né? Eles não obtiveram a concretização da promessa, né? Por quê, irmãos? Por que não tiveram a concretização da promessa? Agora no verso 40 vai explicar por quê. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você vê, isso bastaria para nós nos dobrar para esse Senhor e clamar e agradecer o tempo todo. Então, toda a palavra que nós vemos, irmão, desde o começo, os testemunhos que Deus trouxe através da sua palavra, homens que erraram como nós, e a palavra não escondeu o erro deles, homens que foram trabalhados pelo Espírito Santo para que obtivessem a promessa de que um dia o Senhor voltaria. Eles não obtiveram a concretização disso. Por quê? Porque o Senhor tinha nós aqui em Ariquemes, em 2022, para que nós, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Veja só que privilégio, irmãos, que privilégio nosso, né? Então, sem nós, o Senhor aguardou esse tempo todo nós, para que então nós pudéssemos alcançar a promessa de Deus. E eu tenho uma impressão muito forte no meu coração, irmãos, a nossa geração vai alcançar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos olhando esse mundo, como que está esse mundo, irmãos, como que vai ficar daqui a alguns anos, se o Senhor não voltar. Por isso o Senhor tem falado aos nossos corações, tem pressa, porque se nós diligentemente ouvir a sua voz, nós seremos para Deus um povo peculiar, um povo santo, um povo exclusivamente dele, né? Como ele fala lá em 1 Pedro, que nós seremos para Deus um povo exclusivamente dele, sacerdócio, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos nós, a igreja do Senhor. Então, irmãos, a gente começa a ver esse texto aqui e deslumbra quão precioso é o Senhor para nós. Por isso que Hebreus, irmãos, chama a nossa atenção. E aí a gente continua no capítulo 12 aqui de Hebreus, no verso 1 vai nos dar a seguinte informação, dizendo assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né? O capítulo 11 fala dessas testemunhas muito claramente, fala de todos os homens que passaram aqui e que obtiveram esse bom testemunha. Aí ele fala assim, nós que temos essa tão grande nuvem de testemunha, aí fala como que vocês vão viver, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono da majestade. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe, uma advertência, trazendo a luz para nós, dizendo assim, ó, vocês corram essa carreira, vocês se desembaraçem do peso e do pecado, né? Então tem peso e tem pecado. Tem um peso que muitas vezes nós carregamos, irmãos, que não é pecado, mas é peso que nos atrapalha a carreira de nós corrermos livre. Um atleta, quando ele vai no estádio, ele vai preparado, ele não bota uma blusa, ele não bota uma calça jeans, um sapato para fazer uma corrida. Não, ele bota um shorts, ele bota uma roupa apropriada. Quanto menos peso, mais ele vai correr. Então tem nós cristãos hoje, temos carregado muito peso, sabe? E coisas lícitas. Muitas vezes o nosso trabalho tem se tornado peso. E é lícito trabalhar, mas eu sempre costumo falar, são 3 coisas, irmãos, que nós não podemos negligenciar na nossa vida cristã, enquanto nós estamos andando aqui nesse mundo. 3 coisas que nós precisamos olhar e ver se estão atrapalhando nós. O primeiro é o nosso tempo com o Senhor. O nosso tempo de oração com o Senhor. Tá? Isso é um tempo indispensável, nós não podemos negligenciar ele de forma nenhuma. O tempo que nós temos de oração aos pés do nosso Senhor, no nosso quarto fechado, sabe, no nosso quarto secreto diante do Senhor, né? Um tempo que nós devemos ter com a palavra do Senhor. Isso é um tempo de oração, um tempo com a palavra, irmãos, isso não pode ser negligenciado todos os dias. E terceiro, o tempo de congregar com a igreja, sabe? Congregar, irmãos, há uma necessidade de nós estarmos juntos, porque quando nós nos juntamos, o Senhor nos fala. O Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar, porque nós somos o corpo de Cristo. Espiritualmente nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros uns dos outros, sabe? Então esses 3 pontos nós não podemos negligenciar. E muitas vezes, irmãos, estou colocando um exemplo bastante prático de todos nós, muitas vezes o trabalho tem atrapalhado isso. Eu estou começando a se envolver com algumas atividades do meu serviço que me tira de manhã cedo ou à noite. Eu estou tão cansado que eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para a palavra. E se eu não tiver tempo para orar, se eu não tiver tempo com a palavra, eu vou ser negligente no reunir com a igreja. Quando der eu vou. Afinal de contas eu estou muito ocupado. Irmãos, lembre que o Senhor, sem nós, o Senhor poderia ter vindo para esses irmãos que obtiveram um bom testemunho, mas sem nós, o Senhor aguardou, deixou eles quietos, porque o Senhor esperava nós. É um privilégio muito grande. Por isso, irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus que tem vindo para nós, porque ela tem se revelado de forma bastante firme para nós não negligenciarmos tudo aquilo que Ele tem trazido para cada um de nós, sabe, irmãos? Então, fazendo essa introdução, irmãos, agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai que me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Oremos ao Senhor, pedindo graça e bondade e misericórdia para o Senhor nessa noite. Ó querido Pai, estamos diante de Ti nesse momento. Clamamos, ó Pai, pelo Teu Espírito que traga luz a cada um de nós. Senhor, não permita que nós estejamos aqui simplesmente por estar nessa noite, mas, Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, crendo, Senhor, que a obra que Tu realizaste através do Teu Filho lá na cruz é algo real em nossas vidas. E, Senhor, nós queremos sim, como membro do Teu corpo, como a igreja comprada com o precioso sangue do Teu Filho, nós queremos sim, Senhor, ser aqueles que obedecem a Ti. Nós não queremos ser negligentes com a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser simplesmente aqueles que ouvem e saem sem que essa palavra realmente desça para o nosso coração. Ó Senhor, nós queremos que nessa noite a revelação do Espírito Santo venha até cada um de nós e mova assim nossos corações, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, as nossas mentes, Senhor, que vagueia de um lado para o outro, Senhor, nós trazemos cativo ao Senhor nesse momento e pedimos que a tua graça, a Tua bênção, para que nessa noite, Senhor, a Tua palavra possa penetrar no nosso coração e remover a terra do nosso coração e frutificar para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Senhor, nos ajude nessa noite, Pai. Ajuda o nosso viver, ajuda a nossa vida, ajuda, Senhor, a nós não negligenciarmos a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Verso 11, o Senhor fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sabe? É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, fazer com que Ele realmente seja o nosso viver. Porque, irmãos, quando Cristo realmente ser o nosso viver, quando nada mais importar nesse mundo a não ser Cristo em nós, irmãos, nós vamos viver essa vida aqui tão graciosa, tão gloriosa, irmãos, tão cheia de vida, que nós não vamos mais ligar para as coisas que aconteçam conosco, nós não vamos mais olhar as adversidades, se nós temos sucesso aqui nesse mundo, na nossa vida profissional ou não, porque Cristo encheu o nosso coração de gozo, sabe? E nós, todos os dias, nós vamos ter aquela sensação gostosa de chegar de manhã cedo na nossa oração de manhã, dizer: Senhor, é hoje que Tu vai vir buscar a Sua igreja? Será que nós teríamos coragem de ter essa oração e ter esse coração, dizendo: Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar? Ô Senhor, volta, Senhor, esse mundo está tão difícil, sabe, irmão? Nós precisamos ter, Senhor, quando nós buscarmos a Sua palavra de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, isso vai ser real para nós, né? No Salmo de número 27, diz lá, no verso, se eu não me engano, no verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no Seu templo todos os dias da minha vida. Sabe que preciosidade?
Eu peço ao Senhor e buscarei, né? E a palavra do Senhor veio para nós hoje, dizendo: se diligentemente buscar a minha palavra, então vocês serão para mim um povo de propriedade peculiar, propriedade exclusiva, vocês são meus, né? E por isso nós começamos, por isso que vem essa palavra no começo, dizendo assim, no verso 1 aqui, o Senhor dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Meu Pai é aquele que vai cuidar. Meu Pai é aquele que está cuidando, e eu sou a videira verdadeira. E aí coloca nós, como é precioso, Ele inclui nós. Nós somos os ramos dessa videira. Uma videira sem ramos, irmãos, não tem significado nenhum. Uma videira sem ramos, vai ser simplesmente um baraço, aonde não vai produzir fruto nenhum. Olha que condição que o Senhor se colocou. Sem nós, Ele não vai poder fazer nada, sabe? Como nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por isso que Ele diz assim: vocês, todo ramo, no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, Ele poda, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, né? E aí Ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, nós somos esses ramos, e uma videira sem ramos, ela não vai produzir nada. E ramos, se não tiver conectado na videira, vai ser infrutífero, a única serventia vai ser para jogar no fogo, porque vai secar e vai ser esterco, sabe? Então como nós precisamos do Senhor, assim como Ele precisa de nós, sabe? Mas Ele precisa de nós e nos deu toda a capacidade de nós buscarmos a Ele, né? Então nós somos esses ramos que estamos grudados na videira, né? Então nós precisamos compreender, irmãos, que esse verso 3, quando ele fala assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Como que nós estamos limpos, irmãos? Nós éramos pecadores, né? Nós estávamos destinados ao inferno, mas o Senhor, com a sua graça, chegou a nós. E aí nós podemos deixar esse verso aqui e ir para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, onde a palavra, irmãos, vai nos falar assim a partir do verso 14. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram, sabe? E aí nós temos inúmeros textos da palavra de Deus que vai nos conduzir, irmãos, para a obra que Cristo realizou lá na cruz, sabe? Nós vamos ser impactados com muitos textos dizendo que o próprio Senhor Jesus, em João, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. João 12, verso 32. Eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Para que, irmãos? Ele tinha que nos atrair nele mesmo, para nos purificar de todo o nosso pecado. Porque a natureza que nós herdamos de Adão nos fazia separação entre nós e o nosso Deus, né? Então precisava do Senhor Jesus vir e morrer aquela morte horrenda na cruz, que era uma morte nossa, e Ele tomou o nosso lugar e nos colocou sobre todo aquele momento, irmãos, da cruz, né? Do meio-dia até as 3, né? O nosso Senhor foi crucificado 9 horas da manhã. Ele ficou até meio-dia cumprindo toda a Escritura, mas quando chegou meio-dia, o nosso pecado foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus. Por isso que houve trevas, por isso que houve terremoto, por isso que os céus se fecharam, porque Deus virou as costas para o nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor. Por isso que a palavra de Deus aqui, pois o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos agarra, o amor de Cristo nos conquista, sabe? É somente o amor de Cristo, sabe, irmão? Nós corremos
Nós nascemos nesse mundo com uma natureza pecaminosa. Nós corremos do Senhor de todos os lados, assim como Adão correu quando Adão e Eva, quando Eva tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido e eles comeram, ambos os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus, fizeram folha de figueira e quando eles ouviram a voz de Deus, se esconderam. Não é essa a nossa tendência naturalmente? Não foi assim que a palavra vinha para nós e nós não queríamos, não, eu não quero saber do Senhor porque eu tenho que conquistar muitas coisas nesse mundo. Não, agora não está na hora de eu ir para o Senhor porque eu preciso fazer uma faculdade. Não, eu não posso ir para o Senhor porque agora eu estou pronto para me casar. Sabe, nós temos desculpa e corremos, mas chega um momento, irmãos, que o amor dele nos enlaça. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Eu morri por todos, logo todos morreram. Sabe? É esse amor, essa dádiva do Senhor que chegou para nós e disse assim: vocês são meus. Vocês são meus. Sabe? E nós muitas vezes dissemos assim, quando eu resolvi buscar o Senhor. Não, irmão, nós nunca buscamos o Senhor. Lá no texto que nós estamos lá de João 15, verso 16, vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês. Eu designei vocês para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então esse amor, irmãos, que nos constrangeu, nos dá todo o suporte para que nós possamos ter a vida aos pés do nosso Senhor Jesus aqui. E ele segue dizendo assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe? Então aqui, irmãos, ele morreu por todos, para que os que vivam. Irmãos, se nós não crermos no Senhor, o homem natural, ele não está vivo para Deus, ele está morto. Espiritualmente ele está morto para Deus. Agora, quando nós somos constrangidos com o amor de Deus, né? Então ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, né? Poderia ser aquele que ele morreu deveriam viver. Não, aqueles que vivem, aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que tomaram posse, aqueles que realmente se dobraram a esse amor do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor nunca vai arrombar o nosso coração. Ele nunca vai nos pegar de jeito e vai dizer assim: agora você vai ter que crer de qualquer jeito. Não, Ele entregou o seu amor para nós. Agora Ele quer uma resposta. Lembra lá em Êxodo: se atentamente ouvires a minha voz. O Senhor sempre vai colocar: se vocês quiserem, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser ser meu discípulo, é do meu jeito, não do jeito que... Então, irmãos, ele morreu por todos, para que os que vivam, aqueles que creem, aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Essa é uma plena certeza que nós precisamos ter. Se nós realmente tomamos posse da obra da cruz, se nós tomamos posse da obra que Cristo realizou por cada um de nós, a nossa vida não pertence mais a nós. Sabe? Não pertence mais a nós, mas pertence a quem? Pertence para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vida pertence ao Senhor, sabe? Ao Senhor. E é aqui que nós devemos estar firmado a nossa vida, né? E aí ele segue dizendo assim, no verso 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se você, daquele jeito que você conhecia Cristo antes de você tomar posse da sua morte com Ele, agora você já não conhece mais daquele jeito. Porque antes você tinha muitas reservas, agora você não tem mais reserva. Agora você é totalmente dele. Agora você está prestes a cumprir tudo aquilo que Ele te falar para você. Por isso que nós lemos o texto lá de João 15, que nós somos os ramos e Cristo é
a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E aí ele começa a dizer assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês, né? Então o meu amor constrangiu vocês, o meu amor mudou vocês de rumo. Agora vocês são uma nova criação. Agora, se vocês permanecerem, agora muda, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Agora ele diz assim, agora ele muda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Né? Então agora daqui para frente, irmãos, os irmãos vão perceber que nós estamos sempre na frente. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Né? Assim como o ramo que permanece na videira e que ele não der fruto, ele é tirado e lançado no fogo. Assim, se vocês não permanecerem na videira, vocês serão também lançados para fora, né? Por quê? Porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Sem mim vocês não podem nada. Agora, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, irmãos, esse texto, se nós não tiver clareza do Espírito Santo para nós vamos colocar Deus contra a parede. Afinal de contas, tudo que eu pedi, o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que fazer, né? E a religião é muito disso. Mas ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, irmãos, se a palavra do Senhor permanecer em nosso coração, nós vamos ter certeza que nós vamos ser uma propriedade peculiar dele. Nós vamos ser um reino de sacerdotes dele. Nós vamos ser um povo exclusivo dele. Então, para que nós vamos pedir coisas para nós? Nós vamos pedir segundo a vontade dele. Por isso que quando a palavra dele permanecer em nós, só tem uma coisa que nós vamos pedir para o Senhor, né? Vidas. Olhar para esse mundo com a mesma misericórdia com que o Senhor olhou para nós. E nós vamos ter amor para essas vidas, sabe? Então, irmãos, frutos, nós vamos ver os frutos, né? E a gente fica imaginando muitas vezes que esses frutos são vidas, ou esses frutos são os frutos do Espírito. Mas, irmãos, se não tiver fruto do Espírito em nós, nós não vamos conseguir gerar vida. Nós não vamos conseguir salvar a vida, porque nós não vamos se importar com esse mundo. Olha o que a palavra diz em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Nos fala assim, irmãos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí nós temos uma lista aqui que nós podemos, se nós não andarmos no Espírito, se nós não vigiarmos, se nós não olhar para o Senhor, irmãos, nós vamos cair numa dessas. Isso vai ficar muito evidente em nós, né? E aqui então, isso aqui não é fruto, isso aqui é obra. Nós temos capacidade de gerar essas obras, sabe? E aí essas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, isso aqui é obras da carne, quando nós não andamos no Espírito, sabe? Então isso aqui nós estamos aptos a fazer e nos dá prazer. Se nós não vigiarmos, o inimigo vai trazer essas verdades, vai trazer à tona dentro do nosso coração, para que isso nos afaste do Senhor, sabe? Para que isso nos tire a comunhão que devemos ter com o Senhor. Mas então nós podemos ver a partir do verso 22, dizendo assim,
Mas o fruto do Espírito, né? Mas o fruto, sabe? Não é nossa capacidade. Então, se nós estivermos na videira, nós vamos poder produzir esses frutos, né? O fruto do Espírito, ele fala assim, é amor, sabe? Amor. Lembra-se, o amor de Cristo nos constrange, nos agarrou, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, primeira fruto que o Senhor vai despejar no nosso coração é amor, né? Lá em Romanos vai dizer assim, porque Romanos capítulo 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Para quê? Para que nós possamos, então, quando nós temos esse fruto, quando nós permanecemos no Senhor, esse fruto do amor vai fazer com que nós olhamos para essas vidas, andando nesse ariquemes perdidas. Quantas vidas perdidas nós estamos passando? O amor de Deus vai nos fazer com que nós olhamos para essas vidas e nós possamos clamar pelo Senhor, sabe? Então esse fruto vai fazer com que nós possamos gerar vidas para o Senhor, sabe? E aí ele vai dizer assim, no segundo fruto, alegria, sabe? Nos dá alegria. Como que o mundo traz alegria para os seus, né? Uma alegria momentânea, uma alegria através de álcool, droga, prostituição, sabe? Uma alegria falsa, que depois que passa, vem a tristeza. E o Senhor quer nos dar a alegria dele, a alegria da sua salvação, alegria para que nós possamos ser salvos. Ele quer nos dar paz. Ele não quer nos dar, ele não quer que nós sejamos e tenhamos uma paz aparente. Ele quer nos dar paz no nosso coração. Todos esses frutos, irmãos, vai ser colocado no nosso coração. Vai ser algo que vai fluir de dentro para fora, né? Então nós vamos poder ter amor, nós vamos poder ter alegria, nós vamos ter paz, nós vamos ter longanimidade, nós vamos ter benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é em prol dos outros, é para nós derramar para as vidas, sabe? O Senhor Jesus lá em João 7, ele diz assim, no último dia da festa, o grande dia, ele se levantou e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, sabe? Não é um córregozinho, não, é rios de águas vivas que fluirão de dentro de nós, para onde? Para esse mundo, para as vidas, porque as vidas precisam olhar para nós e ver algo de diferente. As vidas estão cansadas de ver religião, as vidas querem amor, sabe? As vidas querem amor, as vidas querem ser bem recebida, sabe? Tudo isso somente se nós tivermos o fruto do Espírito, somente se nós permanecer nessa videira preciosa que é Cristo, então ele vai fluir em nosso coração, né? E nós vamos poder ser longânimo para com as pessoas, sabe? Longânimo, benigno, bondade, fidelidade, mansidão, sabe? Como nós precisamos ser um povo manso, como nós não encontramos mansidão nesse mundo, somente em Cristo, e somente aqueles que vivem a vida em Cristo. Domínio próprio, irmãos, domínio próprio, sabe? Nós somos levados, sabe? Esse mundo dita as regras, sabe? Uma hora a moda é esta, outra hora a moda é aquela. O cristão não vive desse jeito, o cristão vive olhando para o Senhor. O cristão, ele vive, que ele tem um domínio próprio, porque é Cristo que é a sua vida, sabe? Cristo é a sua vida, né? E aí diz assim, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Irmãos, quantas vezes, nós muitas vezes temos vivido uma vida que as pessoas olham, vocês vivem uma vida só sem sabor, né?
porque eu saio, eu bebo, eu festejo, eu falo. E aí quando chega naquela tristeza, você vê ele, essa pessoa mais triste do que alegre. Agora não, nós cristãos não, nós somos um povo aonde, por mais que as coisas estão difíceis, o Senhor nunca prometeu de nos dar paz exterior, Ele nos prometeu dar paz interior. Por dentro, por fora é peia, né? Veja o que diz o Salmo de número 91, veja só: o que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o Senhor nunca vai pressionar nós, irmãos. Ele vai dizer, se você quiser, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? Então está descansado na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Os irmãos percebem que se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, haverá um descanso para nós, né? E aí nós vamos dizer no nosso coração, diz ao Senhor, nós vamos dizer para o Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Tu és o Deus meu, em Ti eu confio, né? Aí o verso 3 vai dizer assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Então se nós estamos descansados, o Senhor vai começar a nos livrar de muitas situações, né? Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplará e verás o castigo dos ímpios. Amém? A gente percebe esse texto, irmão. Está uma tribulação terrível aqui fora, né? Está uma tribulação porque 1.000 está caindo ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não estou sendo atingido, mas eu estou ali no meio de tudo. Por que eu não estou sendo atingido? Porque a minha confiança é no Senhor, a minha confiança é Ele, sabe? Então essa é a diferença do cristão para o ímpio. O ímpio quando vem uma pandemia, quando vem algumas dificuldades, ele se desespera, ele não sabe a quem se agarrar. O cristão não, ele sabe que tem um Deus que é por ele, sabe? Ele sabe que quando ele fechar os olhos aqui, a vida eterna está garantida para ele. Então ele não vai se ficar angustiado. O problema é a paz no coração. O Senhor quer nos dar paz no coração. Então esse aqui no verso 7, irmãos, se nós estivermos ali, ó, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Está dentro de um caos, está dentro de uma fornalha, mas o coração está seguro no Senhor, sabe? Então é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, te dar uma vida de prosperidade, né? Uma prosperidade espiritual, aonde você vai ter plena confiança no Senhor em todas as adversidades que o mundo vai trazer para nós. Nós temos um único objetivo: olhar para o Senhor, e olhar com o amor do Senhor para esse mundo, tá? Porque, irmãos, se não fosse as vidas que Deus tem ainda neste Ariquemes, Ele podia tirar nós daqui, Ele já podia levar nós, mas Ele tem vidas que precisam ser salvas, sabe? Ele tem vidas que Ele já separou antes da fundação do mundo, e Ele já revelou a nós a salvação dEle. Agora Ele tem vidas que Ele separou e quer que nós sejamos as suas testemunhas, aonde Ele tem. Por isso, irmãos, nós precisamos viver pelo Espírito, porque se nós viver pelo Espírito, nós vamos poder ouvir claramente a voz do Senhor chamando. Eu quero que você vá a fulano de tal e fale, né? Fale do meu amor, fale, porque assim que eu enviar, sabe, é como a gente percebe, irmãos, os arranjos do Senhor.
A gente consegue ver na palavra do Senhor, como lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os irmãos vão ver, lá tinha um centurião romano, não era nem do povo de Deus, mas tinha um centurião lá que orava ao Senhor, jejuava e dava esmola. Então o Senhor, para salvar, o Senhor poderia salvar ele, mas o Senhor fez o que? Enviou um anjo para ele e diz assim, manda lá em Jope, manda chamar Pedro, sabe? Manda chamar Pedro, que Pedro vai te falar, vai te poder falar para você aquilo que você precisa fazer, né? Então ele pegou, enviou o soldado, chegou lá, enquanto o Senhor estava falando para ele, eu tenho uma testemunha, que é Pedro, sabe? E Pedro virá aqui. E da mesma hora, o Senhor estava lá, Pedro estava lá, na hora do meio-dia, houve um êxtase, um lençol desce, cheio de animais, e o Senhor disse assim, a voz disse assim para Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro diz, não, Senhor, de forma nenhuma, como que eu vou comer coisa imunda? Nunca entrou nada imundo na minha boca, Senhor. Aí a voz diz assim, aquilo que o Senhor fez, não chame de comum. Não chame de comum. Então, e aí o Espírito Santo diz para Pedro, e aquilo aconteceu 3 vezes, e ele ficou perplexo com aquilo, e daqui a pouco chegam os homens que Cornélio mandou, o Senhor então, o Espírito Santo falou assim, vai com eles, sem questionar, né? Um judeu, irmão, entrar na casa de um romano, uma pessoa ímpia, nunca acontecia isso, né? Mas Pedro então vai com aqueles homens, entra na casa, e quando ele chega lá, ele olha aquele povo tudo reunido, e dizendo assim, e Cornélio diz, apareceu-me um anjo, falou que você viria para trazer uma palavra para nós, e nós estamos aqui, você fez bem em vir, agora estamos aqui te ouvindo, sabe? Olha que preciosidade. Então os arranjos do Senhor, e o Senhor queria salvar Cornélio e sua família, testemunha dele estava ali, Pedro, então o Senhor arranjou condições para que Pedro fosse. Se Pedro poderia ter negado, Cornélio e sua família não seria salvo. O Senhor arrumaria outro meio, mas não usaria Pedro para trazer pela primeira vez o Espírito Santo cair sobre ímpios, sobre aqueles que não eram judeus, sabe? Então isso é muito precioso, nós poder ver que nós podemos ser usados por Deus, e quando o Senhor nos manda, irmão, nós podemos ir, porque está tudo arranjado, o Senhor já providenciou, enviou seu anjo, já resolveu o problema, é só nós chegarmos e testemunharmos. Testemunhar o que, irmão? Testemunhar aquilo que é a nossa vida, que a gente tem muita, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? Se nós fomos transformados, nós só temos que dar esse testemunho, sabe? Nós somos testemunha. A testemunha, ela só tem, ou ela dá um testemunho falso, ou ela dá um testemunho verdadeiro. Eu vi isso. Eu vi acontecer na minha vida uma transformação, que Cristo me salvou através da sua obra na cruz. É só o que nós temos que fazer. É só o Evangelho. Nós é que complicamos muito. Nós complicamos e queremos enfeitar muito, mas a palavra é tão simples. O que é Evangelho, irmãos? Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e nós juntos. Só isso. É o poder que o Espírito Santo tem de salvar as vidas. Só isso. Sabe? Não vamos enfeitar, mas vamos dar um testemunho verdadeiro daquilo que aconteceu conosco. E se não acontecer, irmão, precisamos nos dobrar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero para que eu seja uma testemunha viva, sabe? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, sabe? Tem muitos irmãos querendo salvar sua família, salvar seus filhos, salvar sua esposa, ou esposa querendo salvar seu marido, falando de Deus. Mas, irmãos, o principal é a nossa mudança. O nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos vão ver, eles vão ter que ver o Evangelho em nós, para que haja mudança. Eles falam, puxa, eu conheci o pai, eu conheci esse camarada, mas olha, agora eu vejo o Senhor transformando. Se o Senhor transformou esse trem em alguma coisa boa, pode me transformar também.
sabe? A melhor coisa que tem é o testemunho da nossa vida. E é o que nós precisamos fazer, sabe, irmão? Não tem outro jeito. Não tem outro. Não adianta, irmãos, o testemunho do Evangelho falado, eu posso atingir o quê? 40 pessoas aqui, sabe? 40 pessoas aqui vão ouvir o Evangelho, né? E essas 40 pessoas, elas vão ser transformadas à medida que elas olharem para a vida daquele que está pregando. Vão ficar olhando para o Valdeci. Agora a vida do Valdeci pode impactar essa cidade inteira, a vida dele, se tiver realmente Cristo, sabe? Porque pessoas que conheceram o Valdeci há 20 anos atrás, eles olham para ele hoje e dizem assim, não vejo mudança. Ele fala de Cristo já há 20 anos já que ele fala do Senhor, mas eu não vejo vida nele. Então esse Deus que ele prega, agora, irmão, se as pessoas olharem para o Valdeci e ver, realmente, eu conheci esse camarada, e eu vejo ele agora, Deus muda mesmo. Se Deus mudou ele, vai me mudar a mim, sabe? É aí que o Senhor nos constrange, é assim que o Senhor constrange aquelas vidas, eles começam a olhar para nós, e aí vão sendo impactadas com a palavra de Deus, sabe? Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, tá? A nós olharmos para o Senhor, e lembre-se, se diligentemente ouvires a minha voz, vocês serão um povo peculiar, um povo exclusivo, um povo meu. Vocês serão um povo meu. E não há nada melhor, irmãos, nesse mundo do que ser filho de Deus, sabe? Mas filho não como o mundo diz, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criaturas feitas por Deus. Filhos é aqueles que nasceram de novo. Filhos são aqueles que realmente creram na obra de Cristo Jesus, né? E aí a caminhada agora é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Simples assim, né? É assim que o Senhor quer conduzir a sua igreja para a glória dele. Amém? Ô Senhor, querido Pai, nós te adoramos, Senhor, mais esse momento. Ô Senhor, as nossas vidas estão diante de Ti, Senhor. E nós queremos sim, Senhor, que essa Tua palavra torne-se rema para as nossas vidas. Ô Senhor, revele-se a cada um de nós. Ô Senhor, esse mundo, estamos cansados, Senhor, de viver nesse mundo, por isso nós queremos estar diante de Ti. Nós queremos sim, Senhor, obedecer a Tua voz. Nós queremos sim, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas. Nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Nós não queremos mais ser as mesmas esposas. Nós não queremos mais ser os mesmos maridos, Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos filhos, Senhor. Mas nós queremos ser transformados pela glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos ser maridos, mas maridos que são encabeçados pelo Senhor, para que nós possamos encabeçar as nossas esposas, para que nós possamos dar direção para a nossa família, Senhor. Senhor, nós não queremos ser esposas simplesmente, Senhor, para que sejamos chamadas de mães, mas nós queremos ser uma esposa, Senhor, aonde honra o seu marido, Senhor, aonde olha para o Senhor e tem o Senhor em alta estima na sua vida, Senhor. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja. Nós queremos ser filhos obedientes, Senhor. Nós não queremos mais ser filhos descabeçados, filhos que vivem a vida da forma com que acham, Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor. Por misericórdia, Senhor. O Senhor foi um filho fiel. O Senhor foi um filho que honrou o Pai. O Senhor foi um filho que obedeceu, mesmo tendo uma vontade, Senhor. O Senhor obedeceu o seu Pai. Nós queremos também que o Senhor nos ensine a obediência, Senhor. Ó Senhor, como igreja nós queremos ser luz nesse mundo, Senhor. Nós queremos ser sal nessa terra, Senhor. Ariquemes precisa de luz, precisa de sal. E a Tua igreja está aqui, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pela negligência tantas vezes, nós termos a oportunidade e não falarmos do Teu amor, Senhor. Ó Senhor, nos perdoe e nos ajude.
Muda a nossa história, Senhor. Muda o nosso viver. Muda, Senhor, por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.